Fala pessoal, tudo bem com vocês? E neste vídeo eu vou ensinar para vocês como transformar colunas em linhas usando o recurso do Excel chamado Power Query. Então nós temos aqui nesse exemplo uma coluna chamada nome e o restante das colunas são correspondentes aos meses do ano, janeiro a dezembro. Então podemos considerar nesse exemplo aqui que são vendas de algumas pessoas durante um ano. Se pressionarmos Ctrl seta para baixo, nós podemos observar que nós temos aqui até a linha 90. Então nós temos uma relação de pessoas da linha 2 até a linha 90. Nós queremos transformar para esse vídeo, nesse exemplo, este formato aqui neste outro formato, ou seja, nós temos aqui também os nomes. Agora está repetindo aqui cada nome por causa dos meses. Nós temos os meses em apenas uma coluna e as vendas também em apenas uma coluna. Isso aqui, essa formatação aqui é bastante interessante caso você queira criar uma tabela dinâmica. Mas isso aí é um vídeo, um assunto para outros vídeos. Vamos lá. Então nós teremos transformar isso aqui, os meses que estão de janeiro e dezembro em colunas, em apenas uma única coluna e as suas respectivas vendas, ok? Vamos lá. Para isso, nós temos que utilizar um recurso bastante interessante, que eu já falei anteriormente, que é o Power Query. Eu não vou explicar aqui em detalhes como instalar, como fazer, porque a minha versão do Office aqui é a 365. Então quem tem as versões aí de 2016 a 2019 ou 365 vai ter isso aí já instalado no Excel automaticamente. Para quem não tem, tem a versão aí, por exemplo, do Office 2013, vai ter que instalar. Então você procura aí, você consegue procurar aí facilmente no Google, no site da Microsoft, ele te ensina facilmente como instalar isso. Então vamos lá. A primeira coisa que nós temos que fazer para poder transformar isso nisso aqui é selecionar todo esse intervalo aqui. Como faremos isso? Pressionamos no nosso teclado a tecla Ctrl T, ok? Então essa tecla, esse atalho, ele faz o seguinte, ele seleciona todo aquele intervalo que a gente quer trabalhar. E agora nós vamos aqui em Dados. E aqui no canto esquerdo, nós temos aqui a opção de tabela intervalo. Ou seja, isso aqui é um intervalo ou então também pode ser uma tabela. Nós pressionamos isso aqui e pronto. Ele vai criar uma tabela para a gente. Após ele criar a tabela, ele vai abrir o editor do Power Query. Vamos lá, vamos fazer o teste? Damos OK. Prontinho. Ele abriu para a gente agora o editor do Power Query. Está vendo escrito aqui em cima? Olha, editor do Power Query. Você pode observar que esse editor ele tem um formato um pouco diferente do Excel. Apesar de ter colunas e linhas, aqui em cima é bastante diferente, tá vendo? Olha só, são novos ícones que você pode usar para usar esse editor. E aqui nós temos as colunas normalmente e temos de janeiro a dezembro. Nós queremos transformar naquela formatação que eu disse anteriormente. E agora nós fazemos o seguinte, nós selecionamos aqui e aqui em cima na guia nós temos a opção transformar. Ao chegar aqui em transformar, você tem mais uma opção chamada transformar colunas em linhas. Selecionamos a setinha ao lado aqui de transformar colunas em linhas e ele vai expandir aqui mostrando mais duas opções, transformar outras colunas em linhas e transformar somente as colunas selecionadas em linhas. Nesse caso, nós queremos transformar esses meses, janeiro e dezembro, em apenas uma coluna. Então, qual que seria a melhor opção para o nosso caso? Transformar colunas em linhas? Pode ser, mas para isso eu teria que selecionar de janeiro, por exemplo, segurando Shift aqui do meu teclado, até dezembro. Selecionei, você pode observar que ficou verde aqui, olha, os meses, somente a coluna de nome que ficou branquinha. Então eu usaria esse recurso aqui, transformar colunas em linhas. Mas tem outras opções também, transformar outras colunas em linhas. Se por acaso eu selecionar nome aqui, e clicar nessa opção transformar outras colunas em linhas, ele vai ignorar essa nome e vai utilizar o recurso apenas nas que estão desmarcadas, ou seja, outras colunas em linhas, ok? E a última aqui, transformar somente as colunas selecionadas em linhas, cabe também para aquela primeira opção. Aqui, que eu coloquei transformar colunas em linhas. Se eu selecionar aqui, segurando Shift do teclado, clico aqui em dezembro, selecionei janeiro e dezembro e eu vou utilizar essa opção aqui, transformar somente as colunas selecionadas em linhas. Mas como a gente quer poupar tempo, porque se a gente tivesse mais meses aqui, por exemplo, de outros anos, demoraria um tempo para a gente selecionar tudo. Como a gente quer poupar tempo e sabemos o que a gente quer fazer, nós selecionamos aqui, por exemplo, o nome
E vamos aqui na segunda opção, transformar outras colunas em linhas, ou seja, ele vai ignorar o nome e fazer a transformação apenas nas que estão desmarcadas. Então vou clicar nessa segunda opção e pronto. Ele transformou todas aquelas colunas janeiro a dezembro em apenas uma única coluna, tá vendo? Olha, ele renomeou ela como atributo, colocou aqui janeiro a dezembro, você pode ver cada um aqui, né, de cada pessoa, e em seguida colocou os valores também, ou seja, as vendas de cada um numa coluna separada também, do jeitinho que a gente mostrou no nosso exemplo. E agora nós podemos fazer o seguinte, nós podemos dar um duplo clique aqui em atributo, e renomeamos para mês. Dou um duplo clique aqui também, usando o botão esquerdo do mouse, e vou chamar isso aqui de vendas. Prontinho. Então a gente renomeou nome, mês e vendas. E agora nós podemos copiar essa informação para a nossa planilha. Nós podemos utilizar aqui, clicando com o botão esquerdo do mouse nesse cantinho esquerdo aqui, olha, copiar tabela inteira. Se eu clicar aqui em copiar tabela inteira, ele já copiou, né? Já gravou aqui na memória do Excel. E aí eu tenho que ir lá no Excel e colar essa informação do jeito que ela está. Ou então eu posso usar um outro recurso bastante interessante. Olha só, eu venho aqui no canto esquerdo e eu tenho a opção aqui, ó, fechar e carregar. Eu vou clicar nessa setinha aqui embaixo, olha só. Tem a opção agora, fechar e carregar para. Se eu clicar aqui em fechar e carregar, automaticamente ele vai criar uma outra planilha, né, uma outra planilha dentro do nosso mesmo arquivo, nossa mesma pasta de trabalho, e vai colar essa informação aqui que eu estou mostrando para vocês na tela. Agora, se eu clicar aqui em fechar e carregar para, ele vai abrir algumas opções para a gente, que seria colar como tabela, criar uma conexão, criar uma tabela dinâmica. Não é isso que eu quero apenas fechar e carregar, ou seja, eu quero que ele crie apenas uma tabela na minha planilha automaticamente. Vamos clicar agora aqui em fechar e carregar. Espera um pouquinho, ele está pensando um pouco. E prontinho, já realizou o procedimento. Agora ele fechou aquele editor do Power Query e criou para a gente uma tabela aqui do lado, olha só, com nome, mês e vendas. E o mais interessante disso tudo, que essa tabela, né, ao contrário dessa aqui, ó, por exemplo, se eu clicar aqui, eu posso, por exemplo, vamos supor que eu deletei aqui. Se eu clicar com o botão direito do mouse aqui, eu não tenho uma opção aqui de atualizar. Agora, se eu for nessa tabela que a gente criou agora, eu vou deletar, por exemplo, aqui esse intervalo, e clicar com o botão direito do mouse e aparece uma opção aqui, olha, atualizar. Quando eu clicar em atualizar, todos os meses voltam ao normal. Olha só que interessante, tá vendo? Posso deletar tudo aqui, errei, né? Cliquei e deletei. Clico novamente aqui com o botão direito do mouse e clico em atualizar. Ou seja, ele buscou a informação no Power Query, possibilitou eu buscar a informação da minha base. Então, se essa aqui é a minha base, se eu mudar alguma coisa aqui do nome da Agatha, por exemplo, colocar algo aqui, por exemplo, como Agatha Ferreira, por exemplo, olha. Pronto. Salvei aqui, olha. Eu tenho que salvar primeiro, né? Vou salvar aqui em qualquer lugar aqui, prontinho, salvei. Então, esse primeiro nome está como Agatha Ferreira. Se eu voltar aqui na minha tabela 7, a Agatha está como Agatha ainda. Agora, se eu clicar com o botão direito do mouse, olha só o que acontece. Agatha Ferreira, tá vendo? Por quê? Porque eu atualizei minha base. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E eu espero você em mais outros vídeos. E se você gostou desse vídeo aí, se você quer mais aulas sobre Power Query, mais informações sobre isso, comenta embaixo assim, eu quero, que eu vou colocar mais vídeos para vocês aqui, tá ok? E eu te vejo nas próximas aulas. Até mais!